Boa tarde. Retornando aqui o nosso canal teórico, mais uma vez agradecendo meus ex-residentes, doutor amigo, e queria agradecer novamente a ele a nossa apresentação, pedir a ele para apresentar uns casos aí, para a gente poder aprender com ele. Fico muito grato do seu comparecimento e fico muito agradecido pela participação do mesmo. Quero agradecê-lo e vamos dar início ao nosso canal teórico. Obrigado, doutor. Boa tarde a todos, colegas. Bom, vou fazer um relato de um caso que apareceu no médico de família do Maceió, João Sampaio, a respeito de uma criança que nasceu com prematuridade extrema. O tema é de profunda importância no programa médico de família, porque vem caindo, graças a Deus, essa complicação, justamente por causa do nosso trabalho. Captação precoce, acompanhamento da gestante, e o acompanhamento também da puérpera, e, consequentemente, isso vem trazendo bons reflexos em nível da saúde do nosso Brasil. Entende? Então, a definição é um nascimento antes de 28 semanas de gestação. Deixa eu ver só como é que eu mudo aqui. Não foi, não. Escapilha já foi. Deixa eu ver. Primeiro, antes de nós darmos sequência, eu vou falar sobre o histórico em relação à mãe da criança, os dados maternos do pré-natal da criança. A mãe com 28 anos de idade, grupo sanguíneo A positivo, gesta 2, para 1, aborto 1. Ela chegou antes do parto do pré-natal, do parto precoce, ela chegou a fazer 5 consultas de pré-natal, entendeu? Um dado importante que eu gostaria de falar para vocês a respeito dessa mãe, que ela, antes de engravidar, ela entrou no programa de planejamento familiar para a colocação do dispositivo intrauterino, o DIU, que chegou a ser colocado no Hospital Universitário Antônio Pedro, em 2024, em setembro de 2024, e logo depois veio o diagnóstico da gravidez, da gestação. E um mês antes da colocação do DIU, ela também teve que fazer um procedimento, uma drenagem de um abscesso em região vulvar, provavelmente uma bartolinite. Então, vieram com 2 complicações subsequentes, antes do diagnóstico da gravidez. Ela chegou a fazer 5 consultas, o teste rápido dela negativo para IST, Os dados do recém-nascido ele nasceu no Hospital Estadual Azevedo Lima, no dia 11 de março de 2025, às 2h38. O parto foi cesáreo, por causa do descolamento prematuro de placenta, tá bom? E o trabalho de parto durou menos de 18 horas, tá? E o líquido amniótico estava purulento. O recém-nascido, a data de nascimento, então, foi dia 11 de março de 2025, local Hospital Estadual Azevedo Lima. A idade gestacional, 28 semanas, confirmando, então, uma prematuridade extrema. Nasceu com 1,5 kg, 1,50 kg, não é isso? Perímetro cefálico, 24,5 centímetros, e o comprimento em relação à circunferência, 38 centímetros. Em caso, em relação também à questão do peso, menor ou igual a 1,5 kg, também pode ser considerado uma prematuridade extrema. Então, o diagnóstico dessa criança, dado pelo Hospital Estadual Azevedo Lima, prematuridade extrema, infecção provável de corioamionite, que é a membrana que envolve, infecção dessa membrana que envolve a criança, o feto, e do líquido amniótico. A mãe, durante a evolução
do parto apresentou febre alta, e, né, ela também apresentou à criança uma infecção fúngica por cândida, uma hiperbilirrubinemia, uma membrana, doença da membrana hialina, né, que é em relação à parte neural, e avaliação neurológica da criança, né, que isso aqui tudo em relação à prematuridade é um exame em que o neonatologista faz da criança e verifica todo o quadro clínico e neurológico da criança e faz uma classificação, se é discreta, leve, moderada ou grave, né, doutor? A triagem neonatal, né? Teste do reflexo do olho vermelho deu normal, teste do coraçãozinho normal, emissão otoauscúltica também normal de ambos os ouvidos, teste da linguinha deu alterado, teste do pezinho, né? No dia 11 deu normal e no dia 25 de março também deu normal. Nesse caso, a criança fez uma vacinação e também fez uma medicação chamada palivizumab, né? Isso é um remédio, né, que é para prevenir o vírus sincicial respiratório. Esse medicamento foi feito durante a internação da criança, tá bom? É uma medicação, é um anticorpo monoclonal que evita, né, a replicação do vírus sincicial respiratório. Ele se adere ao vírus, né, evitando a sua replicação viral e a entrada dentro de outras células, tá bom? É fundamental a indicação, prematuros, né, extremos, doenças, crianças menores de 2 anos com cardiopatias graves, congênitas, e crianças menores de 2 anos também com pneumopatias também graves, né, displasias broncopulmonares, né, importantes também, é outra indicação desta medicação. Essa medicação é feita, né, com intervalo, pode ser feita no máximo 5 doses, com intervalo de 30 dias para cada dose, entendeu? E a dose em si, aparentemente, 15 miligramas por quilo, tá bom? É fundamental, é direito, tá? Até no nível privado, os pais podem guardar o recibo e ter a restituição, tá bom? Tá? Se eu não conseguir a nível pelo Ministério de imediato, tá bom? Recebeu, então, a vacina da hepatite B ao nascer, e para fazer a BCG, a criança tem que esperar até atingir os 2 quilos, tá bom? Para que seja feita a vacinação. Já a medicação palivizumab não é necessário, tá bom? Esse remédio já pode ser feito, tanto que foi feito durante a sua internação. É feita a solicitação, é feita a colocação da medicação, a indicação, e o hospital recebe a medicação, né? Muito bem. A ferenectomia devido à alteração do teste da linguinha também foi feito durante a internação, antes da alta, no dia 7 de maio, sem intercorrências. Tá bom? Os tratamentos feitos durante a internação, veja bem, doutores, eu vim hoje mais falar sobre a importância da prematuridade extrema no acompanhamento após a alta do hospital, no programa médico, mas estou dando algumas pinceladas a respeito durante a internação, justamente para vocês saberem do quadro clínico que a criança apresentou, né, no pós-parto. Então, durante o seu tratamento, devido às infecções fúngicas, bacterianas, né, entendeu? A criança fez uso de fluconazol, 2 miligramas por ml no frasco, em relação à bolsa de 100 ml, a anfotericina B, fez a vancomicina, né, cloridato de vancomicina, e em relação ao tratamento da hiperbilirrubinemia, né, devido à icterícia de nível alto, né, e anemia, e a criança fez vários exames durante a sua internação, fez ecocardiograma, tomografia, ultrassom transfontanela, ultrassom abdominal, entendeu? Verificaram um trombo em veia porta no ultrassom abdominal no dia 13, 2 dias após o seu nascimento, próximo à entrada da veia cava inferior, né? E essa criança, devido à questão da hiperbilirubinemia, a evolução dos seus níveis graves, ela também teve que fazer uma exsanguíneo transfusão feita no dia 13 do 3, correto? A mãe, mesmo sendo A negativa,
o recém-nascido ativo B positivo, o cúmbio direto negativo, mas fez por causa devido ao quadro clínico em si, né? A bilirrubina total dessa criança chegou a 16,5 miligramas por decilitro no dia 13/3, tá bom? E nesse caso, né, o nível da exsanguínea de transfusão, né, é indicada quando passa de 12, tá bom, senhores? Então, ela fez a exsanguínea de transfusão no dia 13 e depois ficou em fototerapia durante 4 dias. Recebeu concentrado de hemácias também no dia 1º de março. É uma criança bem grave, né? Agora, depois desse processo todo, a criança nasceu no dia 11 e teve alta no dia 20 de maio de 2025, né? Então ela ficou internada 2 meses e 8 dias, né? Chegando para a correção, para o nascimento, teve alta com 37 semanas e 5 dias. Teve alta com peso de 2,360 kg e estatura de 46 centímetros. A alimentação de alta, né, que a criança estava fazendo também durante a sua internação, Aptamil 1, 50 ml via mamadeira, né, e né, com uma mamadeira a cada 3 horas, tá ok? Nesse caso, né, doutor, é feita uma alimentação hipercalórica justamente para fazer com que a criança ganhe peso o mais rápido possível, né? Perfeitamente. Foi prescrito também um polivitamínico, 2 gotas, uma reposição de ferro, 3 gotas, né? E a reposição de vitamina D, 2 gotas, o colicalciferol, 2 gotas, né? E teve as orientações para conduta de alta para procurar a unidade de saúde básica mais próxima, responsável, né? Com alta curada daquelas patologias que ele foi internado. Então agora veio o nosso papel da atenção básica da saúde, nesse caso o Programa Médico de Família de Niterói, no acompanhamento dessa criança que nasceu com prematuridade extrema, né? Então, nesse caso, qual é o papel do médico de família? Identificar as gestantes de riscos precocemente, né? Isso é fundamental. Garantir o acesso ao pré-natal qualificado, né, com qualidade, com nível adequado de consultas e exames. Doutores, no mínimo 6 consultas, não é isso? No mínimo do mínimo, né, que estava conversando com o doutor Lívio, né? O ideal seria uma média em torno, né, de 14 consultas até o final da gravidez, com a orientação que o doutor Lívio deu para a gente. Educar sobre fatores de riscos como infecção, hipertensão, diabetes, uso de substâncias, né, antes, durante, né, e após a gravidez. Então, é fundamental que a gente trabalhe em cima de um processo de educação, principalmente no planejamento familiar, sob a orientação de ter uma vida saudável, de ter uma alimentação saudável e evitar determinados usos de medicamentos, né, antes da concepção, e entre outras orientações, né? É lógico que quando nasce uma criança com essa prematuridade extrema, a família toda é tratada, né, principalmente porque elas ficam muito fragilizadas, principalmente os pais. Encaminhar, né, nos casos de identificação das gestantes, né, com grau de gravidade para o alto risco, para serviço especializado, como as diabéticas, as hipertensas, aquelas que têm algumas outras alterações, né, com outras doenças sexualmente transmissíveis, né, que precisam de um acompanhamento mais delicado. Isso é fundamental. Fatores associados à prematuridade extrema. Só notifiquei os principais fatores. Gravidez na adolescência ou após os 40 anos de idade. Gestação múltipla, dupla, tripla, tá bom? Infecções maternas, né, como sífilis, HIV, infecção urinária, que a gente tem que tomar um cuidado muito importante. Doenças como diabetes, hipertensão e síndromes placentárias, né? Uso de álcool, cigarro ou drogas. Isso é fundamental que uma família que esteja planejando ter filhos, né, principalmente 3 meses antes, tenha uma educação em relação a essa questão de evitar esse uso de drogas.
Problemas uterinos, né, como incompetência istmo-cervical. Também isso é importantíssimo, que se faça o diagnóstico precoce, né, para que não haja risco de um parto prematuro extremo. Acompanhamento pós-nascimento. Nesse caso, a criança teve alta. Esse relato desse caso, a criança já teve alta com o palivinulab, fez a hepatite B, fez depois a orientação para fazer agora a BCG, porque atingiu mais de 2 quilos antes da alta. Após o nascimento, crianças prematuras extremas, né? Ela tem que ter um monitoramento contínuo na unidade básica. Agora, cada caso é um caso. Tem criança que às vezes você vai pedir para voltar semanalmente para ver, durante pelo menos os 2 primeiros meses. Tem outras que você pode pedir a cada 2 semanas, 15 dias, não é isso? E tem outras que, se você vê que está tudo indo bem, você pode pedir para seguir a sequência normal. Mas, naturalmente, no mínimo, a cada 15 dias, essas crianças seriam de bom tom fazer o acompanhamento nos 2 primeiros meses, tá bom? Acompanhar essa criança, ao invés de 30 em 30 dias, de 15 em 15 dias, após a alta, né? Acompanhamento do desenvolvimento neuropsicomotor, seguindo o protocolo junto à Sociedade Brasileira de Pediatria, e as imunizações específicas e a suplementação nutricional, tá bom? Então, foi feita as imunizações específicas de acordo com a idade, né? Quando ela depois atingiu os 2 quilos, segue o calendário vacinal, tá bom? Tá? Isso é importante. O apoio psicossocial à família, muitas vezes fragilizada pela experiência que ela viveu, né? Primeiro, parto prematuro extremo, e depois o período longo de internação hospitalar que a criança viveu na unidade de terapia intensiva, né, neonatal. As imunizações específicas para esse grupo de crianças que nasceram precocemente. Então, ela teve a hepatite B, deve ser administrada logo nas 12 primeiras horas de vida, né? Mesmo se o bebê estiver com peso inferior a 2 quilos, é para ser feito, tá bom? Então, as doses, né? 0, 2, 4, 6 meses. A BCG contra a tuberculose tem que ser adiada até o bebê atingir 2 quilos. A proteção contra o vírus sincicial respiratório é o medicamento, não é vacina, né? O anticorpo monoclonal pavizulunab, que é disponível pelo SUS, tá bom? Então, ele é indicado, como nós tínhamos falado, né? Crianças prematuras igual a menor a 28 semanas de gravidez, né? É uma aplicação mensal, né? Com sazonalidade para o vírus sincicial respiratório e, no máximo, até 5 doses. Ok? Isso nós temos que checar no calendário, né? No histórico também de alta da criança com prematuridade, tá, gente? Que se não tiver sido feito, nós temos que indicar, tá bom? E já o calendário vacinal, em relação às outras vacinas, né? Segue normalmente. O início, né, nos próximos 2 meses de vida, cronológico, segue a tríplice bacteriana, mesmo que o bebê esteja internado, tá bom? Depois vem a rotavírus, ela é contraindicada em ambiente hospitalar, tá bom? Deve ser feita até 3 meses de vida, mas dentro do ambiente hospitalar ela é contraindicada, tá bom? E em casos, né, de biológico da mãe, pode ser adiado, tá bom? A hemófilos influenza tipo B, pneumococcus, poliomielite, meningococcus, aplicar conforme a idade cronológica, né, de preferência as vacinas combinadas, as celulares. É o que tem no programa, correto? Seguindo o calendário. Agora vamos falar sobre as questões das características das crianças que nascem com prematuridade extrema. É um peso muito baixo, geralmente abaixo de 1 quilo, né? A pele é fina, rosada e brilhante, cabeça proporcionalmente maior do que o corpo, bem distinta, orelhas bem moles e pouco cabelo. Dificuldades respiratórias e reflexos de sucções fracos. Tá bom? Riscos associados a essas crianças que nascem com prematuridade extrema: lesões cerebrais e pulmonares,
Por isso que, geralmente, essa criança ficou em respirador mecânico, tá bom? 8 dias. Problemas cardíacos e renais têm que ser acompanhados com muito cuidado durante a internação. Complicações gastrointestinais, as intolerâncias, as constipações e maior vulnerabilidade de infecções. Por isso, da importância da medicação do Pavirilumab, né? Para prevenir o vírus essencial respiratório. E acompanhar as possíveis sequelas neurológicas, né, a longo prazo. Essa criança tem que ser muito bem acompanhada durante o programa, né, justamente para ir vendo o seu crescimento e desenvolvimento neurológico, principalmente. É isso, né? A criança continua sendo acompanhada lá na unidade. O nosso professor, Dr. Moura, já teve o privilégio de nos ajudar lá com o atendimento dessa criança 2 vezes, né, doutor? Já foi lá 2 vezes. E é fundamental a gente ter um cuidado com esse acompanhamento das crianças que nasceram, né, com prematuridade precoce, porque nós só vamos descobrir algumas outras alterações vendo dia a dia o crescimento dessa criança, tá? E o nosso trabalho tem essa importância muito grande porque nós temos visto que isso tem cada vez mais caído no programa, né, em relação ao acompanhamento das nossas gestantes e do planejamento familiar. Tá bom? Obrigado pela atenção de todos e agora estou aberto a qualquer dúvidas, né, a respeito do relato do caso clínico que eu vim apresentar. Tá bom, senhores? Posto. Obrigado. Só queria deixar uma brecha que, às vezes, essas crianças prematuras, através da ultrassonografia transfontanela, a gente pode observar uma causa muito frequente, uma consequência dos prematuros seria as hemorragias periventriculares. Então, botar na cabeça de vocês que prematuros não é incomum a gente pedir uma ultrassonografia transfontanela e aparecer um sangramento periventricular. Costuma não ter consequências graves, mas essas hemorragias periventriculares podem ser uma consequência da prematuridade e é um sinal importante neurológico. Queria agradecer ao doutor Antônio de novo, doutor Lívio, doutor Moura, e eu queria conversar com vocês, se vocês queriam colocar alguma coisa sobre prematuridade. Eu aprendi, não é a minha especialidade, mas eu aprendi com vocês bastante coisa aqui hoje. Acho que está tudo bem, todo mundo está craque em prematuridade e acho que todos já estão sabendo tratar todos os prematuros. Cada vez mais difícil o ganho de peso, consequentemente, um período de internação. Entende? Essa criança, por exemplo, né, nasceu com um quadro infeccioso grave, depois, além bacteriano, fúngico, não é isso? Então, teve a questão da hiperbilirrubinemia, né, que teve que fazer eco sanguíneo e transfusão. Mas em relação a esses 28 dias, né, de interna, né, ela até que teve um ganho de peso satisfatório, né? Saiu com 2,3 kg, né? Estava com 1,50 kg. Não houve uma média importante, mesmo ela, lógico, ela provavelmente entrou inicialmente com dieta interal, não é isso? Depois foi, né, dieta parenteral, depois de dieta interal, né? E depois de fórmula, antes da alta. Só se dá alta, geralmente, nesse caso dessas crianças, né, doutor? Com a fórmula introduzida, né? Justamente para que a mãe possa ter segurança, né, nesse processo, né, de nutrição da criança no domicílio, entendeu? Geralmente, quando ela é bem acompanhada, ela atinge um peso ideal em torno do 6º mês. Se ela for bem acompanhada, se ela fizer uma dieta mista também, depois você pode até tirar a mamadeira e tentar ficar só no leite materno. Mas até ela atingir um peso ideal, o próximo, a média, né, os 50%, percentil, aí você pode tentar voltar só ao aleitamento materno.
Se a família tiver dificuldade financeira, porque isso são fórmulas caras, né? Você pode, nesse caso, depois que a criança estiver num gráfico da curva de crescimento e desenvolvimento próximo do nível, né, satisfatório, você pode orientar, buscar o banco de leite, né, doutor? Que lá é gratuito, né? Até ela completar o 6º mês, entende? Aí isso, aí nesse caso, aí ajuda, nesse caso, financeiramente, né, a família, entende? E vai também ter um suporte nutricional mais acessível. Ela já não vai gastar, a família já não vai gastar tanto dinheiro assim, sabe? Se não tiver o apoio municipal, né, ou governamental nesse caso, entende? Mas é uma coisa que a gente não pode deixar de orientar, o banco de leite, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida aí? Não? Nenhuma dúvida, não? Todo mundo. Tem neonatologista aí, viu? Tá bom, gente. Boa tarde para todo mundo. Obrigado aí por vocês terem vindo aqui, tá?